Espero que você tenha lido o texto ao longo da semana e, movido por ele, quem sabe, orado por você mesmo, por esta tarde e pela vida e pela minha vida, que vou falar a palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 3. Nós vamos estudar hoje do verso 1 ao verso de número 12. Deus nos presenteou com uma viagem ao exterior no ano passado. E foi um tempo muito agradável em família. Contudo, eu não posso deixar de dizer que percebi o incômodo de Sofia o tempo todo, porque ela queria falar e não sabia. Por isso, quando nós chegamos ao Brasil, ela irrompeu em um grito de alegria. Graças a Deus eu estou em casa. E eu perguntei, filha, por que você está tão feliz? Ela disse, porque agora finalmente as pessoas me entendem. Eu posso falar outra vez. E eu acredito que nós todos ficamos muito felizes por esta bênção que é falar e ser compreendido, que é precisar e ter com quem conversar. A verdade, porém, é que nem sempre é assim que as coisas funcionam. Vez por outra, o que falamos se transforma em problema. Por quê? Porque nem sempre acertamos na escolha das palavras. Nem sempre esperamos o tempo certo. Quase nunca conseguimos segurar a língua. Ela, como vamos estudar hoje, é um instrumento poderoso e que pode causar para muita gente diversos problemas. É por isso que nós temos este capítulo na Bíblia. Tiago, mais do que qualquer outro autor bíblico, trata de nos oferecer ajuda prática quanto a este dom que Deus nos deu, o dom da fala ou da comunicação. Vamos ler o texto? Tiago 3, do verso 1 ao verso de número 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte?
Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Senhor, ajuda-nos no estudo da Tua Palavra. Nós dependemos de Ti. Eu dependo de Ti para explicar da melhor maneira que posso e para aplicar a Tua Palavra aos corações dos meus irmãos. E os meus irmãos dependem de Ti para receber e responder de maneira apropriada a Tua Palavra. Nós precisamos de assistência espiritual nesta tarde. Ó Deus, usa este texto para transformar as nossas vidas e para nos colocar no prumo que agrada a Deus no que diz respeito às nossas conversas, às nossas falas. Ajuda-nos, ó Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Se você já leu esta carta, você provavelmente vai lembrar que este assunto é muito importante para Tiago. No capítulo 2, ele o menciona de maneira introdutória 2 vezes. Primeiro, ele nos diz que devemos ser tardios para falar. Rápidos para ouvir, mas tardios para falar. Logo depois ele nos diz que se alguém não refreia sua língua, ainda no capítulo 1, tal pessoa está se enganando. Sua religião não tem valor prático diante de Deus se sua língua é incontrolável no falar e machucar as pessoas. Quando você chega ao capítulo 4, outra vez você encontra a presença deste assunto. Tiago vai nos dizer, nas próximas semanas, que nós não devemos ser rápidos para falar mal uns dos outros e muito menos para julgar uns aos outros. Ao final de sua carta, já chegando mais perto do fim do capítulo 5, Tiago vai nos exortar a falar apenas a verdade, para a glória de Deus e para o bem dos nossos irmãos. Isto é suficiente, irmãos, para provar que este assunto é muito importante para ele. É tão importante que ele não se contenta com falar rapidamente sobre ele em diversos capítulos. Ele reserva aqui no capítulo 3, 12 versos para tratar da importância da língua, ou melhor, do problema que ela pode ser para tantas pessoas. Por experiência própria, Tiago, eu e você sabemos que ela é sim um problema. Mas de que sorte? De que tipo? Quais são os problemas que enfrentamos por causa dela? E quem os enfrenta ao longo da vida? O texto de hoje nos oferece algumas respostas. Por exemplo, Tiago começa nos dizendo, entre os versos 1 e 2, que a língua é um problema para os mestres, para os professores. O Novo Testamento, irmãos, em várias passagens, encoraja cristãos a se tornarem mestres, professores do Evangelho. Ao final de Mateus, antes de voltar ao Pai, Jesus nos disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes dei. O autor da carta aos Hebreus
se revela assustado com a lentidão dos irmãos de sua igreja. E quando chega ao capítulo de número 5, ele escreve: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O Novo Testamento espera que os cristãos cresçam e que eles sejam capazes de ensinar, repartir o Evangelho e suas doutrinas com outras pessoas. Mas aqui Tiago abre o texto com uma ordem negativa. Ele parece não concordar com os demais autores do NT. Ele abre o texto dizendo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Será mesmo que ele está discordando dos outros autores bíblicos? O que está por trás desta ordem negativa, irmãos? O problema não é ensinar o Evangelho. Ele mesmo é um professor do Evangelho. O problema é por que queremos fazê-lo. Por que algumas pessoas querem ocupar o ofício de mestre na igreja? Por que querem ensinar ou liderar outros? A posição de mestre entre os judeus era algo de destaque, irmãos. E por isso muitos a desejavam, mesmo não tendo no coração as motivações corretas. Alguns faziam de tudo para ocupar um cargo de liderança na sinagoga, apenas para ter visibilidade. Outros para ter poder, influência sobre os demais. E lembrem-se, esta igreja de Tiago é feita de judeus que se converteram ao Evangelho ou pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas estes e outros problemas seguiram os nossos irmãos. Agora, eles estão na igreja cristã, mas alguns ainda lutam com esta ambição pecaminosa. Querem ensinar, querem liderar, mas o querem por razões equivocadas. Tiago diz então: tenham cuidado com o que vocês estão querendo. Por quê? Porque vocês sabem, diz ele no verso de número 1 ainda, que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Seremos cobrados mais. E o mesmo Jesus disse aos seus discípulos, depois de uma parábola: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Tenham cuidado então com o que vocês desejam. Tenham cuidado com este desejo de ser mestre, porque continua Tiago: no final das contas, todos nós tropeçamos. Verso de número 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. E o contexto imediato nos obriga a pensar nos tropeços da fala, nos abusos, nos excessos, nas motivações equivocadas. Todos nós erramos no falar, no ensinar. Tomem, portanto, cuidado com o que vocês querem. Vocês são pecadores. O que é que deveriam fazer os nossos irmãos? Se alguém não tropeça no falar, parte B do verso 2, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar
todo o seu corpo. Isto é, outra vez, a maturidade ensinada por Tiago. Quando usou a palavra perfeição no capítulo 1, no contexto das provações, Tiago nos disse que a perseverança deve produzir perfeição no sentido de maturidade. E quando no capítulo 2 ele nos falou sobre a fé que é aperfeiçoada, ele tinha em mente a mesma coisa. A fé provada produz maturidade. Agora, Tiago está dizendo: vocês querem crescer em Cristo? Cuidem também da língua. Tratem de dominá-la, a fim de que vocês tenham controle e revelem no que falam, ensinam, sinais de maturidade cristã. Eu poderia dizer, irmãos, a partir deste texto, que na verdade este é o grande e central objetivo da carta: maturidade cristã. É o que Tiago destaca capítulo após capítulo. Ele quer que nós cresçamos em Cristo e para a glória de Cristo. A pergunta é: será que nós vivemos por isso também? Mas, tentando voltar ao texto, o que Tiago quer então é produzir ou provocar desejos no nosso coração por maturidade cristã. Será que é por isso que estamos aqui, irmãos? Será que há no nosso coração desejos por crescimento cristão? Será que nós nos esforçamos para isso? Será que nós lutamos por crescer em Cristo e para Cristo? Ou será que, como o mundo, nós desejamos as mesmas coisas, objetivamos os mesmos alvos, ambicionamos os mesmos presentes passageiros, do tipo honra, reconhecimento, visibilidade, poder, fama, influência? É por isso que muitas pessoas se lançam em carreiras públicas. É por isso que outras lutam em empresas privadas por ter aquele cargo em específico para aparecer, para influenciar, para ser visto como uma pessoa mais especial do que outras. Eu entendo isto lá fora. Aqui não. Não é por isso que devemos ambicionar a liderança de qualquer coisa dentro da igreja de Cristo. Não é por isso que devemos desejar ocupar o ofício de mestre ou a posição de líder ministerial na igreja. Não podemos fazer as mesmas coisas, irmãos. E se estamos fazendo, vamos nos lembrar hoje: haverá um acerto de contas, do qual eu e você não poderemos fugir. Mas talvez você esteja pensando: Renan, Paulo não escreve aos Romanos no capítulo 8 que porque estamos em Cristo já não há mais condenação? Sim, mas o mesmo Paulo escreve aos Coríntios: nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, diante de quem as nossas obras serão avaliadas. Isso significa, entre outras coisas, irmãos, que o que fazemos aqui, o que ensinamos aqui, passará pelo crivo do Senhor. Não resultará em condenação eterna.
se estamos em Cristo. Mas certamente haverá algum incômodo neste revelar das minhas intenções, e haverá perdas. Sendo assim, tenhamos muito cuidado e nos perguntemos sobre o porquê queremos servir, ou o porquê queremos ensinar ou liderar na igreja. Se não é com estas ambições mundanas, glória pessoal, reconhecimento, visibilidade, fama, se não é por estas razões que devemos desejar liderar e ensinar na igreja, por que então devemos desejar qualquer tipo de liderança? Nós devemos fazê-lo, irmãos, com a intenção de servir aos nossos irmãos e à glória do nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, diz: nada façam por ambição egoísta. Antes tratem os outros, sirvam os outros, como se eles fossem superiores a vocês. É por isso que você quer liderar? É por isso que você quer ensinar? Foi o que Jesus fez por nós, irmãos. O Rei da Glória se fez servo de todos. O Rei do Universo, Todo-Poderoso, abriu mão de seu poder para se entregar como sacrifício no nosso lugar. Por que queremos fazer diferente? E se você quer, ou já faz, alguma liderança, ou ocupa algum lugar de ensino da nossa igreja, lembre-se da atitude correta que deve habitar seu coração toda vez que você se coloca por trás de um púlpito, ou que se coloca diante de alguém para conversar, ministrar, aconselhar, exortar. Lembre-se deste texto. Todos nós tropeçamos. O que significa dizer, irmãos, que nesta igreja pecadores ministram a pecadores. Não há ninguém maior, melhor, mais especial ou mais importante entre nós. Somos todos cristãos, discípulos de Cristo, mas ainda assim pecadores. Nós precisamos, como mestres ou líderes, viver a experiência que Isaías viveu no capítulo 6 de seu livro. No 5 ele promulgou ais, palavras de condenação aos seus patrícios. Ai de vocês por isso, ai de vocês por aquilo, ai de vocês por aquele pecado. E ele segue como um mestre da palavra, exortando e condenando os outros. Mas então no capítulo 6 ele dá de cara como um Deus santo e exaltado, que vive cercado de glória, recebendo louvores angelicais de eternidade a eternidade. E quando ele deu de cara com Deus, ele não falou mais das outras pessoas, nem a elas. Ele proclamou seu último ai contra si mesmo. Ai de mim, que também tenho impuros lábios, pois os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Não são eles os únicos pecadores. Você e eu também somos. Ministrando, conversando, falando de qualquer pessoa, especialmente de irmãos na fé, tenha isto em mente. Você também é um pecador
carente da graça de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Depois de nos dizer que a língua é um problema para os mestres, Tiago agora nos diz, entre os versos 3 e 8, que a língua é um problema para todos. Alguém aqui duvida? Os versos 3, 4 e 5 nos apresentam exemplos. E a partir deles, Tiago faz uma comparação óbvia. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam outro exemplo: como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O cavalo, embora forte, é dominado por um objeto pequeno. Um navio, embora grande, é controlado por outro objeto pequeno. Um bosque gigante pode ser incendiado por uma pequena fagulha. Qual é a comparação, irmãos, ou o link? Tiago diz: a língua, embora pequena, pode realizar grandes coisas. Coisas boas e coisas más. Ela pode salvar e matar. Ela pode construir e destruir. Ela pode animar e entristecer. Ela pode levantar e derrubar. Trata-se então de algo pequeno que carrega imenso poder. Por quê, irmãos? Biblicamente, a natureza da língua está aqui no verso 6. A língua é um fogo. A língua é, diz Tiago, um mundo de iniquidade. Como fogo consumidor, o que passa por ela se alastra rapidamente em destruição. E como um mundo de iniquidade, irmãos, pouquíssimos pecados que cometemos não passa por ela. Ela está envolvida com quase todos. E por isso, diz Tiago ainda no verso 6, embora pequena, ela tem o poder de contaminar ou de corromper a pessoa por inteiro. Tem o poder de incendiar o curso da sua vida, destruir. Mas note um detalhe: embora seja um mundo de iniquidade, ela não trabalha sozinha. Tiago nos diz ao final do verso 6 que ela é incendiada pelo inferno, irmãos. Um comentarista do texto diz que Tiago está falando da influência do próprio diabo. E outro fala da aliança maligna entre o nosso mundo de iniquidade e a ação maligna do diabo. Quando pecamos no falar, o fazemos porque temos um mundo de iniquidade em nós. Por assim dizer, é o nosso mundo que acende a chama
Mas como o diabo se aproveita disso para aumentá-la, espalhá-la, causando danos muito maiores do que imaginávamos quando falamos o que falamos. A situação é tão difícil, irmãos, que Tiago nos diz nos versos 7 e 8, toda espécie de animais, sejam aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana, isto é, o homem recebeu poder para governar toda a criação. Este homem que consegue domar leões, tigres, baleias assassinas, este homem não consegue domar a própria língua. Ela, diz Tiago, é incontrolável às vezes, incansável, cheia de veneno mortífero. E por mais que tentemos, ninguém, diz Tiago, jamais conseguiu. Ninguém aqui jamais conseguiu dominar a própria língua. E por que não conseguimos? Os incêndios são inevitáveis. Queimamos uns à direita, outros à esquerda, machucamos pais, filhos, irmãos, amigos, colegas, e certamente somos por eles também queimados ou machucados. E se alguma coisa de fora não acontecer, nós seguiremos na confusão deste fogo cruzado, machucando e sendo machucado. E pior, irmãos, acumulando o fogo do juízo de Deus sobre a nossa cabeça. Porque quando pecamos contra pai, contra mãe, contra amigo, contra irmão, pecamos, diz Tiago e outros textos, contra a imagem de Deus. Portanto, pecamos contra o próprio Deus. E se pecamos contra Ele, pecando contra eles, teremos de acertar as contas com Ele. E se você, sinceramente, não consegue sequer dominar a própria língua, um órgão deste tamanho, o que é que você acha que vai fazer diante da avaliação perfeita de Deus? Não há o que fazer, irmãos. Os nossos melhores presentes são sujos com os nossos pecados. E este Deus contra quem pecamos é eternamente santo. Não aceita qualquer coisa. Você erra contra um semelhante e a consequência é uma. Um cidadão comum. Você erra contra um oficial de justiça, a consequência é outra. Você erra contra uma autoridade nacional, você sofrerá mais. Porque o problema não é apenas o que fazemos, irmãos. É muito mais contra quem fazemos. O pecado tem a ver com a dignidade da pessoa contra quem cometemos. Pecamos contra um Deus santo e eterno. Nada podemos fazer, a não ser esperar que Ele tome a iniciativa. E escrevendo em antecipação sobre o que Deus fez em Cristo, ou faria em Cristo, Isaías
escreveu no capítulo de número 53: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como? Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, Cristo não abriu a sua boca. Já se perguntou por quê? Ele ficou calado, irmãos, porque nós falamos demais. Ele acertou onde você errou. Ele foi afrontado, afligido, envergonhado e punido. E nenhuma palavra de agressão saiu da boca dele contra seu ninguém. De modo que, chegando à cruz, seu sacrifício era perfeito para salvar imperfeitos que falam demais. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que foi à cruz calado por nós. Mas se você foi alvo deste, que calado subiu o monte das caveiras, é calado também que você deve viver. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale. Comentando este texto, Martin Lloyd-Jones, o maior pregador do século passado, escreveu, irmãos, o seguinte: ao perceber em que condição estamos por causa da lei, e mais precisamente por causa dos pecados que cometemos contra ela, nós devemos e só podemos ficar calados. Calados pela enormidade da ofensa que cometemos, e calados ante a maravilha da cruz de Cristo. Neste sentido, termina Lloyd-Jones: não há cristão verdadeiro sem silêncio. Silêncio diante dos seus semelhantes. Em que sentido? Humildade. E silêncio, irmãos, diante de Deus, diante daquilo que Ele fez por nós através de Cristo. Se você sabe o que cometeu, através também do que falou contra Ele, não faz sentido falar de maneira arrogante com filhos, com pais, com colegas, funcionários, com garçons. Não faz sentido, irmãos, se sentir ou se apresentar como alguém superior, quando lembramos da enormidade da ofensa que nós cometemos pelo que falamos. Faz sentido ficar calado, tratar os outros com mais graça e misericórdia, e abrir a boca em um ato de assombro diante do Cristo que nada tinha em sua conta, mas que tudo pagou para nos salvar. Que sejamos cristãos do silêncio na presença de Deus. A língua, como Tiago já destacou, pode ser um problema para mestres e alunos em geral. Mas de que se trata esse problema, irmãos? De acordo com ele, a língua é um problema do coração.
ele vai nos levar à explicação central nos últimos versos através de uma contradição triste e de uma constatação ainda mais triste. A contradição aparece nos versos 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Isto é incoerência, irregularidade no falar, inconsistência de compromisso. Tiago está dizendo: como assim? Os cristãos, que deveriam ser conhecidos apenas por bendizer ao Pai e por abençoar os semelhantes, cristãos ou não cristãos, agem por vezes de maneira contraditória, adoram aos domingos e amaldiçoam durante a semana. Não pode ser assim, diz Tiago. Não podemos aceitar esta incoerência no nosso falar. Nós não somos iguais. Somos em essência, mas temos outro Senhor e temos outra ética. E se isto perdura, irmãos, este comportamento incoerente no nosso falar, e se talvez ele se revela um prazer no nosso coração, o adorar e difamar, o louvar e machucar os outros, Tiago diz, isso nos leva a uma triste constatação. Acaso, verso 11, podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Constatação. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Este é o nosso problema. O problema não é tanto o que falamos, irmãos. É a fonte. De onde vem o que falamos. Por isso, eu posso dizer que nós não precisamos de um fono espiritual que seja capaz de melhorar a nossa fala. Nós precisamos de um cardio, cirurgião, que seja habilitado para operar e transformar a fonte das nossas palavras. E graças a Deus, porque temos um. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Por meio de Jeremias, o Senhor nos prometeu ainda sob a antiga aliança: porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. A lei não estará mais nas tábuas do lado de fora, nem impressa nos rolos de papel. Pelo meu Espírito, prometeu o Senhor, eu vou escrevê-la no coração de vocês. Por meio de Ezequiel, o mesmo Deus prometeu, a partir daquela visão conhecida do Vale dos Ossos Secos: eu porei meu Espírito em vocês, e por isso vocês viverão. Conversando com o fariseu Nicodemos, que perguntava sobre a entrada do reino de Deus, Jesus disse basicamente a mesma coisa. Ninguém, Nicodemos, pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
E Paulo, escrevendo aos Gálatas, irmãos, no capítulo de número 4, registra: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E este, no interior de vocês, clama: Abba, Pai. Paizinho querido. As passagens não falam apenas da necessidade que temos. Elas apresentam o médico que pode operar nos nossos corações. Por isso a pergunta não é apenas: será que há alguém que pode nos transformar? A pergunta é muito mais: será que já visitamos o consultório do Espírito Santo? Você que odiava a palavra de Deus, pelo Espírito, você a ama hoje. Você que não tinha forças para obedecer a Deus, pelo Espírito, você consegue hoje. Você que corria de Deus com medo, por causa do Espírito, você se aproxima chamando Deus de seu Pai querido. Se já foi alvo desta transformação espiritual, como é que agora você vai lutar contra a incoerência da sua língua? A contradição no seu falar. Eu posso dizer, irmãos, permaneça na palavra, ou, por assim dizer, na língua do Senhor. Tiago nos disse no início do seu texto que nós somos gerados pela palavra, mas no mesmo capítulo 1, ele chama a nossa atenção quando nos diz: observem atentamente a palavra, a fim de serem felizes. Isso é o mesmo que dizer: nós nascemos pela palavra, mas nós somos sustentados também pela palavra. Nós começamos a vida cristã pela palavra e pelo Espírito que gerou vida no nosso coração, mas nós só caminhamos e crescemos na palavra à medida que ouvimos. A palavra transforma o nosso coração, a nossa fonte, e consequentemente gera palavras que glorificam a Deus. É por isso que, escrevendo aos Colossenses, Paulo registra: habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros na palavra, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Em outras palavras, Paulo está dizendo: irmãos, se a palavra habitar os nossos corações, nós trataremos uns aos outros para a glória de Deus. Nós cantaremos uns com os outros para a glória de Deus. Nós oraremos uns com os outros e pelos outros para a glória de Deus. O segredo para o cristão que quer controlar a língua é dar ouvido constante à palavra ou à língua do Senhor. Eu comecei hoje, irmãos, falando da alegria de Sofia, ao perceber que de volta ao Brasil ela seria compreendida por todos. Mas eu quero terminar voltando um pouco à fita, para destacar o que percebi ao longo da viagem.
embora falasse inglês e me comunicasse com todas as pessoas, em dado momento da conversa, alguém sempre me fazia a mesma pergunta: mas de onde você é? De que país você vem? Eu sei que a minha aparência não é lá tão americana, mas não era por isso. Era porque, em um momento ou outro, embora conhecesse a língua, uma palavra ou outra soava diferente. O meu sotaque era percebido. Se você fala outra língua, você sabe do que eu estou falando. Você pode ser a melhor professora de inglês, como é o caso de Juliana. Mas em uma ou outra palavra, ficará claro que não se trata de sua primeira língua. Será que as pessoas lá fora percebem o nosso sotaque cristão? Ou será que falamos todos a mesma língua? Usamos o mesmo vocabulário, revelamos as mesmas ambições, objetivamos os mesmos alvos. Quantas vezes alguém já lhe parou para perguntar de que país você é? De onde você vem? Por que você fala diferente? Ou por que você ambiciona coisas tão simples, tão distintas? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que pelo Espírito Santo Ele provoque novo nascimento em alguns hoje. E em todos, santificação no falar. Vamos responder ao Senhor com uma última canção. E eu queria que você ficasse de pé. E cantasse conosco, em reflexão, quem sabe em confissão, em clamor por assistência espiritual. Se encarnou.
Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados. Especialmente, ó Deus, àqueles ligados à nossa língua. Quantas vezes não conseguimos controlá-la e usamos este instrumento de bênção para amaldiçoar pessoas. Às vezes, as que mais amamos são as que mais sofrem. Tenha misericórdia. E para a glória do Teu nome, liberta-nos, Senhor. Nos dá poder do alto, do Teu Espírito, domínio próprio. E que nos lembremos, acima de tudo, que pecar contra os nossos semelhantes é pecar contra Ti. Como disse o Teu servo C.S. Lewis, nós nunca convivemos com pessoas ordinárias. Civilizações são ordinárias. Sociedades passarão. Cultura deixará de existir como a conhecemos. Pessoas não. Como Ele mesmo disse, se o Senhor abrisse os nossos olhos e nos permitisse enxergar o futuro eterno das pessoas, seríamos ou tentados a adorar alguns por tamanha beleza, ou fugiríamos de medo diante de tão grande horror. Pois ninguém com quem vivemos é ordinário. Todos foram feitos à Tua imagem e à Tua semelhança. Convence-nos dos nossos pecados, da maneira como tratamos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos colegas de trabalho não cristãos, às vezes os nossos irmãos. Ó Senhor, nós queremos nos arrepender e clamar por Teu auxílio. Se o Senhor foi à cruz por nós calado, que assim vivamos sob o poder do Teu Espírito, calados, em humildade, no tratar uns aos outros, e em espanto diante do que fizestes por nós na cruz do Calvário. Nos dá uma semana sob o poder da Tua palavra, sob a influência constante do Teu Espírito. Que a Tua voz produza frutos de transformação para a Tua glória e para a alegria deste mundo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, em uma só voz, dizemos: